Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre a necessidade que nós temos de um libertador, ou seja, nós precisamos de um libertador. Moisés foi chamado por Deus para ser esse libertador do povo de Israel. E Deus mandou pragas para que o povo do Egito pudesse ver a mão poderosa de Deus agindo de uma forma tremenda naquele povo, o povo seu eleito, que é o povo de Israel. E por último, Deus mandou uma última praga para realmente dizer: eu tenho o controle da vida e da morte, eu sou o criador de todas as coisas, eu sou grande, eu sou. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Ou seja, todas as crianças que eram os primeiros nascidos, que eram os primogênitos, todos os primogênitos dos animais, todos eles, o anjo da morte visitou. Mas uma coisa interessante, já nessa passagem, Deus não permitiu que o anjo da morte tocasse nas casas que tivessem os seus umbrais pintado com o sangue do cordeiro. Deus estabeleceu uma aliança com aquele povo e disse: olha, vocês vão pegar e sacrificar agora um cordeiro, vão retirar o seu sangue e vão pintar nos umbrais das portas esse sangue. O anjo da morte vai ver o sangue pintado e ele vai se afastar, ele vai passar de largo, de longe, ele não vai tocar nas casas nas quais tem o sangue do cordeiro. E assim aconteceu. Onde não tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou, tocou e matou aquelas crianças, matou os animais. Talvez você diga assim: poxa vida, mas parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não, Deus é o mesmo. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. No Antigo Testamento ele provava o seu amor, mas a sua justiça é o que imperava com maior força. Já no Novo Testamento, depois que Jesus pagou o seu preço e derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, a ira de Deus ela foi amenizada, porque o pecado ela traz a condenação da morte. E naquele momento agora, que aquele cordeiro, que também era uma tipificação de Jesus, inocente, pagou o preço pela sua vida, pelo pecado das pessoas e trouxe libertação, porque o anjo da morte não pôde tocar naquelas famílias, nos primogênitos daquelas famílias. Então, na verdade, aconteceu e se cumpriu quando o João Batista, disse assim no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus era o Messias, que ele tinha uma missão, e essa missão é de salvar, de libertar as pessoas, tirando os pecados daquela pessoa, ou seja, livrando as pessoas daquelas cadeias. Que coisa linda, né? Quantas cadeias talvez você ainda esteja preso e você não consegue. Você já tentou pela força do teu braço, talvez seja um vício que você está aí tentando há muito e muito tempo, já passou por clínicas, já teve instituição de autoajuda, apoio. E eu não estou dizendo que essas instituições são ruins, pelo contrário, são boas. Deus abençoa essas pessoas para ajudar pessoas que necessitam, e talvez seja o teu caso. Agora, estou dizendo que para ter a solução definitiva, só o Senhor Jesus. Quantas pessoas passam por essas clínicas e têm o processo de recaída? Retornam ao seu costume, retornam ao seu vício, retornam à sua dependência. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele produz um milagre. Ou seja, a pessoa ela é completamente livre. E eu creio nessa libertação que vem do Senhor. Deus também estabelece aliança com Davi, e o seu descendente, ou seja, o Messias. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 13, nos diz isso.
Ou seja, o descendente então, primeiro viria de Abraão, depois de Jacó, de Israel, e agora Deus estabelece que o Messias viria da descendência de Davi, do rei Davi, de uma das pessoas mais importantes que nós temos na Bíblia, e que essa pessoa, além de ser pecadora como eu e você, ela também matou, né? Ela também adulterou, ela cometeu pecados gravíssimos, mas uma coisa ela tinha consigo: ela se arrependia dos seus pecados. Uma certa feita, o profeta Natan chega para Davi e disse: olha, Davi, tinha um homem muito poderoso, com muitas ovelhas, muito gado, muita terra, e tinha um servo que tinha apenas uma ovelha. E essa ovelhinha era da sua criação e ele criava como se fosse da própria família. Mas um dia, esse homem grande, poderoso, ele recebeu pessoas e acabou matando essa ovelhinha do seu servo. Aí Davi ele ficou muito indignado, injuriado com aquilo, porque aquilo era uma injustiça tremenda. E o profeta Natan perguntou: o que nós devemos fazer para esse Senhor poderoso? E Davi disse: olha, nós temos que prender, nós temos que matar, isso é injusto. Aí Natan, cheio da presença de Deus, disse para Davi: Davi, esse homem é você, Davi. Você tinha todo o reino às suas mãos, você tinha muitas mulheres nas suas mãos, Deus te deu tudo isso, mas você foi se interessar pela mulher de Urias e você o matou, você tomou à força a mulher dele. E ele se arrependeu e disse: eu pequei contra Deus, eu me arrependo. Ele se humilhou, ele confessou seus pecados. Talvez o problema e o cativeiro de você seja esse: você tem que reconhecer as tuas culpas, reconhecer os teus erros, não transferir a culpa como Adão transferiu para Eva e Eva transferiu para a serpente, ou seja, para o diabo, mas assumir a tua parcela de culpa e dizer: eu errei, Deus, eu não devia ter feito aquele negócio, não devia ter falado aquilo, eu me precipitei, por favor me ajuda, meu Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais errar e eu quero, se for possível, dentro da minha possibilidade, reparar o erro, pedir perdão para aquela pessoa, fazer aquilo que eu posso fazer para reparar esse erro. E foi o que Davi fez. Ele se arrependeu, ele se humilhou, ele confessou os seus pecados. Que coisa interessante. Então o Messias viria dessa linhagem, que por mais pecadora que também fosse, por mais problemas que tivesse, porque também é um ser humano, mas Davi era um homem adorador, era um homem que se arrependia e reconhecia suas falhas e não transferia para outros, ele assumia os seus erros. Talvez seja isso que você precisa fazer, assumir os seus erros. Talvez você precise fazer, orar para Deus com muita disposição, muita franqueza, dizer: Deus, por favor, mostra se há algum caminho mau, revela onde está a raiz da amargura, a raiz do problema, porque eu quero ser livre. Deus quer te transformar numa pessoa completamente livre. Que essa liberdade do Senhor possa vir sobre você e todas as cadeias, todas as prisões, todas as algemas venham cair por terra. Que bom que você que está me assistindo é livre, mas quantas pessoas não são livres? Quantas pessoas ainda estão presas ao passado, presas à condenação e ao julgamento do seu próprio coração? Deus hoje quer te libertar. Tem uma passagem muito interessante que eu amo, que diz assim: se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus, Ele é poderoso para nos purificar de toda injustiça. E Deus quer lançar os teus pecados no mar do esquecimento, e deles Ele não quer mais lembrar. Não tem na Bíblia que eu vou falar, mas é algo interessante. É como se lá naquele mar tivesse um grande outdoor, e naquele outdoor está escrito assim em luz grande de neon, que até no escuro você vai enxergar: proibido pescar.
Ou seja, aquilo que você entregou para Deus, confessou para Deus, se arrependeu, o diabo não tem mais direito de te cobrar. E nem o teu próprio coração, pois a Bíblia diz, se o teu coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Talvez a tua consciência te acuse e você fique preso, porque Deus já te perdoou, a outra pessoa que te ofendeu te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Hoje, que o Espírito de Deus possa te ajudar a que você assuma e reconheça que foi perdoado pelo Senhor e que você não tem mais direito, o diabo não tem mais direito e nenhuma pessoa tem direito de apontar o dedo para você e fazer com que você fique preso a essa acusação, a esse mal, a esse erro que você cometeu no passado. Lá no Salmo 22 e Isaías 53, fala que o Senhor já estaria enviando alguém que seria alguém sofredor, alguém que iria sofrer e pagar um alto preço por mim e por você. Olha só o que diz em Isaías 53, 3 em diante. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus quer te restaurar, Deus quer te libertar, Deus quer te salvar, Deus quer tirar esse cativeiro que você está, talvez por muitos e muitos anos, e te dar a verdadeira liberdade. Talvez você só precise dizer: Deus, eu quero essa liberdade, me ajuda, me socorre, eu preciso de Ti. Nós não estamos pregando igreja, nós estamos pregando religião, nós estamos pregando Jesus, somente Jesus, porque é Ele que vai fazer a diferença na tua vida. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17, fala sobre o nascimento de Jesus, do Messias. Viria da descendência de Abraão, ele permaneceria e sairia de Jacó, Israel, e depois ainda da descendência de Judá e da descendência de Davi. E Jesus cumpriu todas essas profecias. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o seu ministério. E o seu ministério foi lindo, foi maravilhoso, mas ele começou com uma palavra muito interessante para a gente poder fazer uma reflexão. Jesus disse assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Talvez eu esteja falando com alguém que um dia esteve na igreja, mas por algum motivo abandonou o convívio, a comunhão. O Senhor está dizendo para ti hoje: volta rápido. O nosso Pai Celestial, Ele te procura, o teu lugar está lá. Você é muito precioso e Ele tem saudade de você. Talvez você diga: mas pastor, eu tenho procurado a Deus em casa, eu tenho orado. Não é a mesma coisa. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25 que nós precisamos congregar, ou seja, participar da comunhão dos santos na igreja do Senhor. Tem problemas? Com certeza tem, mas também é um lugar de salvação, um lugar de libertação. Em Isaías 61, 1 e 2, foi aonde Jesus começou o seu ministério falando sobre isso. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21, que passagem linda. Jesus, na verdade, ele resume
por que ele veio aqui nessa terra. Assim diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ah, meu querido, minha querida, se você abrir o teu coração e dizer para o Senhor Jesus: olha, eu preciso de Ti. Eu não duvido da Tua existência, não duvido do Teu poder, eu me considero uma pessoa fraca, eu estou enfraquecido, e Jesus vai dizer que Ele está ali para te ajudar. Ele está com seus ouvidos atentos à tua oração e suas mãos estendidas para te ajudar. Hoje é o dia da tua libertação, porque o libertador chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele está ouvindo você, vendo você, e se você abrir o teu coração e falar com Ele, o milagre vai acontecer. Feche os teus olhos, que eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, eu sei, Senhor, que essa pessoa ela foi tocada por Ti. Por isso te peço agora, ao querido e doce Espírito Santo de Deus, aproveita, Senhor, esse momento. Entra no coração dessa pessoa. Fortalece aquelas que estão cansadas e oprimidas. Restaura os doentes, os fracos. Traz, Senhor amado, visão àqueles que estão cegos, que não conseguem ver, principalmente a visão espiritual do Teu reino. Abre o entendimento àqueles que estão surdos, para que eles possam ouvir a Tua voz e serem livres, libertos para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.